Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que, reunidos em nome de Jesus, nós devemos prestar atenção às suas palavras, né? Elas são espírito e vida, tão cheias de poder e graça quando eram proclamadas pela primeira vez na Galileia e na Judéia. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, acerca, da ressurreição e da vinda de Cristo. Nós estamos esperando a nova vinda de Cristo. E aqui, Paulo fala aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, que segundo a palavra do Senhor, nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Primeiro, o Senhor, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e o som da trombeta descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí depois, nós que fomos deixados com vida, nós seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, Paulo pede, exortai-vos, pois uns aos outros com estas palavras, que nós realmente possamos prestar bastante atenção nas palavras, na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, e que nós possamos também fazer o que Deus nos pede, o que Jesus nos pede, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde fora criado. Entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva.
E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, a leitura do evangelho de hoje, né, que é de Lucas, começa, né, com a celebração de uma liturgia de sábado na sinagoga de Nazaré, né? Foi em Nazaré que Jesus foi criado, né? Então, é aqui que ele deve começar o seu ministério, né? Certamente, né, não foi essa a primeira vez que ele leu uma passagem, né, dos profetas no meio do povo, né? Então, entretanto, né, as suas proclamações, né, anteriores das escrituras, né, não tinham suscitado, né, a impressão de que algo extraordinário estava acontecendo, né? Ele leu a passagem, né, depois ele fechou o livro e disse: hoje está se cumprindo a passagem que eu acabei de ler, né, que é essa aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. A leitura do profeta Isaías. E aí, depois que Jesus fecha o livro, ele diz: hoje cumpriu-se a passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Infelizmente, né, algumas pessoas, né, não entenderam, né, algumas vieram com certo preconceito, né, para com Jesus, infelizmente, né. Eles percebiam, né, de modo obscuro, né, que ao sair da boca deste jovem carpinteiro, né, as palavras passaram do futuro para o presente, né. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam isso, né? Como o próprio Jesus disse, né? Hoje se cumpriu, né, a passagem da Escritura que acabastes de ouvir, né? O povo intuía, né, que estava testemunhando uma transformação, né, e que nós chamamos hoje de mudança de época. E era uma intuição acertada, né? Porque Jesus leu a passagem, né, do profeta Isaías, e a passagem que ele estava lendo, né, estava se cumprindo, né? Só que, como eu falei, né, infelizmente algumas pessoas não entenderam, né, disseram assim: nossa, mas não é esse o filho do carpinteiro? Né? E aí Jesus responde, né, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Né? Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas, né, em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Serepta, né, na Sidônia. E aí algumas pessoas, né, infelizmente não entenderam, né, o que Jesus quis dizer, né, com esta passagem, e aí ficaram cheios de ira, né, levantaram-se, expulsaram ele da sinagoga e até ameaçaram jogar ele do precipício. Mas aí, né, Jesus, passando no meio deles, né, continuou o seu caminho, né, porque infelizmente ele não foi compreendido na própria cidade em que ele foi criado, né. E a reflexão que nós fazemos dessa passagem do Evangelho hoje, né, do Evangelho de hoje, é que nós, ao contrário dessas pessoas que infelizmente não compreenderam o que Jesus quis dizer, né, que nós realmente possamos prestar atenção e compreender as suas palavras, porque, como eu falei no início do vídeo, elas são espírito e vida, né, cheias de poder e de graça. Então, que nós realmente possamos prestar atenção nas palavras de Jesus, guardá-las no nosso coração e colocá-las em prática, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.